Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para dar início à nossa segunda aula da Lei de Execução Penal, a chamada LEP. Toda vez agora que eu for me referir à Lei de Execução Penal eu vou chamá-la de LEP. E hoje nós vamos conhecer alguns conceitos importantíssimos para você, quando nós estivermos destrinchando de fato, artigo por artigo da LEP, você ter total clareza do que estamos falando. Hoje nós vamos entender a pessoa do condenado, do preso, do internado, do egresso e vamos conhecer a natureza jurídica da execução penal. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para receber esse curso completo da LEP. Se você já é inscrito, deixa o seu like, o seu joinha, deixa o seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. E também, se você ainda não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, que tem conceitos importantíssimos que você precisa compreender para, no decorrer do curso, você ir se familiarizando com esses conceitos, tá certo? Então vamos entender aqui a pessoa do condenado. O condenado é aquele que está em reclusão, detenção ou prisão simples. Lembrando que a reclusão, o indivíduo começa a cumprir em regime fechado, cumprindo alguns dispositivos da sentença, ele passa por regime semiaberto e depois por regime aberto. A detenção, o indivíduo já começa a cumprir no regime semiaberto e depois passa para o aberto. A prisão simples é para as contravenções penais, aqueles crimes de menor potencial ofensivo, o que nós chamamos de crimes anões ou crimes liliputianos. O indivíduo aqui também começa a cumprir já no regime semiaberto e depois no regime aberto. Aqui nós temos alguns estabelecimentos penais. Nós temos a penitenciária, que ela pode ser federal ou estadual. Nós temos a colônia agrícola, a colônia industrial ou estabelecimento similar, a cadeia pública, o hospital de custódia e a casa do albergado. E agora nós vamos entender quem é o preso. O preso é aquele que está recolhido em um estabelecimento prisional. Ou seja, ele pode ser o preso provisório ou o preso definitivo. O preso provisório é aquele que está em progressão de regime ou cumprindo uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Já o definitivo é aquele que teve a sua pena transitada em julgado. E também temos a figura do internado. O internado é aquele que está em hospital de custódia, cumprindo um tratamento ambulatorial ou um tratamento psiquiátrico. O egresso é aquele que está em liberdade após cumprir pena. Ou pode ser o liberado condicional, aquele que está sobre condição, o que nós chamamos de período de prova. É no período de prova que nós vamos entender se o indivíduo está de fato recuperado, que não vai mais cometer aquelas condutas delituosas. E aí também pode ser o liberado definitivo, aquele que deixou o estabelecimento penal há mais de um ano, tá certo? Ele também é chamado de egresso. E por último nós temos de entender a natureza jurídica da execução penal. A natureza jurídica da execução penal é o poder judiciário e o poder executivo trabalhando em conjunto. Por quê? Porque o poder judiciário é quem vai sentenciar o indivíduo, aplicar uma sanção penal. Mas essa sanção penal, quem vai executar de fato a pena é o poder executivo. Porque o poder executivo é o órgão de natureza administrativa do Estado. E as prisões, elas são as prisões federais da União e as prisões estaduais, as prisões dos Estados-membros. Então é isso aí, galera. Hoje nós tivemos essa aula importantíssima, entendendo alguns conceitos e algumas nomenclaturas. Hoje nós entendemos a pessoa do condenado, do preso, do internado, do egresso e compreendemos a natureza jurídica da execução penal. Como eu falei para os senhores, é o poder judiciário e o poder executivo agindo em conjunto para a harmônica execução da pena, tá certo? É isso aí, essa foi nossa segunda aula da Lei de Execuções Penais. Em breve estarei lançando a nossa terceira aula. Acompanhe todas as aulas para você gabaritar na prova as questões da LEP, tá certo? Que vai ser importantíssimo aí na sua prova.
para agente prisional, para as carreiras policiais em geral. É isso aí, um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!